Amantes da Palavra de Deus, bom dia! Aqui quem vos fala é Pastor Luciano Lúcio. Nós estamos aqui, hein, irmãos? Que vitória! Sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Espero que você esteja bem, a sua família. Eu espero que todos estejam bem. Glória a Deus, Deus tem abençoado, tem nos fortalecido e nos dado graça. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Lá o texto vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero nesta manhã falar um pouquinho sobre passos que nós precisamos dar para o nosso crescimento espiritual. Claro que todos nós temos necessidades, mas a pergunta é: qual seria a principal necessidade? Nada é mais importante na nossa vida do que crescermos espiritualmente, porque crescer espiritualmente e depois crescermos no relacionamento e no conhecimento de Deus. As três coisas andam juntas. É importante nós entendermos que muitas coisas na vida são boas e são necessárias, mas nem todas são prioridades. Nós precisamos valorizar as prioridades, porque nem sempre as nossas necessidades elas são prioritárias. E a prioridade do crente, do cristão, é o crescimento. E o crescimento na comunhão e na intimidade com Deus. Nenhum projeto nosso deve ser mais trabalhado do que o nosso conhecer mais de Deus. Você quer ter uma vida abençoada, precisa buscar e alcançar o crescimento espiritual. Mas muitos de nós nos perguntamos: como crescer espiritualmente? Para crescermos espiritualmente, nós precisamos de alguns passos e seguir alguns princípios espirituais, porque a Bíblia Sagrada ela é um livro de princípios que devem ser norteados e seguidos todos os dias. E nesse versículo diz que: mas buscai primeiro, então prioridade, o reino de Deus. E aí o texto diz: as demais coisas serão acrescentadas. Então primeiro se busca o reino, depois Deus ele acrescenta as demais coisas. Mas quais seriam alguns passos que nós podemos seguir para crescermos e termos um crescimento espiritual? Primeiro, nós precisamos aprender a esquecer. Filipenses capítulo 3, 13 ao 14, diz assim, que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam e devemos focar naquilo que está lá na frente, no alvo. Em certo sentido, para que nós possamos abraçar as bênçãos de Deus, nós precisamos esquecer o passado, ou seja, não ficar preso, não ficar refém daquilo que já passou, mas precisamos aproveitar o dia em que Deus está nos dando. Deus tem algo novo para você. Em Isaías 43, 25, ele diz que está fazendo coisa nova. Então, percebe-se então que nós não podemos mudar o que já passou. Não podemos mudar o presente. O presente já está acontecendo, já está determinado. O que nós precisamos é ficar de pé e avançar para o futuro e saber que o nosso alvo é Deus. Deus é o nosso alvo. Outro detalhe: além de aprender a esquecer, nós precisamos aprender a perdoar. Para que nós cresçamos espiritualmente, nós precisamos ter capacidade de falar, viver e doar o perdão. Porque o perdão vai nos dar a chance de recomeço. O perdão, ele vai nos dar a chance de liberar aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é a sua graça. E perdoar é liberar quem nos deve, é liberar quem nos ofende, mas é também avançar em direção ao propósito e à vontade de Deus. Então precisamos aprender a perdoar. O terceiro passo para o crescimento espiritual é nós aprender a dar.
Nós precisamos contribuir com a obra de Deus e com as pessoas. Nós precisamos aprender a amar, a respeitar e a ajudar aqueles que necessitam. Quarto passo, precisamos aprender a orar. Se quisermos crescer espiritualmente, precisamos revigorar totalmente a nossa vida espiritual. As nossas petições devem estar diante de Deus. Temos tesouros, bênçãos espirituais reservadas, mas nós só recebemos quando a pedimos. Todo crescimento espiritual é conquistado não de pé, falando ou brigando, mas de joelho, gastando tempo, não com as fadigas, mas com oração. Então é interessante que nós aprendamos a orar e a interceder e a ouvir as instruções de Deus, porque não adianta nós orarmos e não ouvirmos as instruções de Deus que darão certo por certo. A quinta coisa interessante, aprender a perdoar. A nossa boca deve, queridos, aprender a testemunhar. A nossa boca deve falar daquilo que o coração está cheio. Somos chamados para testemunhar de Jesus em todo lugar. E esse é o desafio para este momento em que estamos vivendo uma desorganização social, uma pandemia, mas é momento de você crescer espiritualmente e testemunhar. Testemunhe o quanto você puder em todos os lugares. Aproveite as oportunidades e mostre às pessoas que você está crescendo em ousadia e em comprometimento com Jesus e com o seu reino. Então, que Deus possa te abençoar. Nós queremos o crescimento espiritual e nós vamos conseguir, porque aprendemos a esquecer o passado, aprendemos a perdoar, aprendemos a dar, a orar e a testemunhar. Siga esses 5 verbos: esquecer, perdoar, dar, orar e testemunhar. Que Deus te abençoe. Uma boa sexta-feira, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e que o Senhor continue abençoando a todos que têm acompanhado o canal. Que a glória de Deus não saia da tua casa e da tua vida em nenhum momento. Que Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima, em nome de Jesus.